Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conexões Legalas Perspectivas. Essa é uma iniciativa da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa para disseminar conhecimentos transformadores. Meu nome é Carlos Legal, eu sou sócio e diretor da Legalas. E se você ainda não nos conhece, siga-nos nas redes sociais que estão indicadas na descrição do vídeo. Essa entrevista faz parte da série Meditação Não É o que Você Pensa, onde nós resolvemos convidar especialistas para compartilharem as suas perspectivas sobre o tema da meditação. E o nosso convidado de hoje é o Valentim Conde. O Valentim ele é pedagogo, é formado pela PUC São Paulo e mestre em Ciências da Religião, com ênfase em estudos budistas, pela Fo Guang University. É assim que fala, Valentim? Certíssimo. De Taiwan. O Valentim também é pós-graduado em Gestão Emocional nas Organizações pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e pelo Santa Barbara Institute nos Estados Unidos. E tem MBA em Gestão de Aprendizagem Ativa na Educação Básica. Professor e facilitador de Aprendizagem Social, Emocional e Ética, o famoso C-Learning. E é gestor de projetos na ONG Gaia Mais. Valentim, imensa honra e alegria te receber para essa conversa. E eu estava lembrando aqui que eu resgatei aqui nas minhas anotações, e que nós nos conhecemos há exatamente 4 anos, né? Em 2019, em junho de 2019, numa reunião lá da Sol Brasil, que é o Society for Organizational Learning, que é um dos grupos de aprendizagem que eu participo, e eu fiquei muito, muito impressionado, muito bem impressionado com você, com a tua desenvoltura e com a proposta que você foi compartilhar conosco lá, junto com o Rodrigo Lores, né, na época. Então, Valentim, imensa honra, obrigado aí pelo teu aceite. Eu queria começar com uma pergunta para você, e você também fica super à vontade em trazer a informação que você quiser. Conta para a gente o que que é o C-Learning. Ponto, claro. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite, né, Carlos? E agradecer também aí por lembrar da história, né? Às vezes a gente esquece até das coisas que a gente mesmo faz, né? Daí você ia lendo aí a mini bio e ia falando, nossa, é verdade, olha, eu já fiz isso. Mas a gente vai esquecendo, né? É bom a gente celebrar as coisas. Então, te agradecer pela oportunidade de celebrar as coisas que às vezes eu mesmo esqueço e que são tão bacanas, né, de lembrar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, pessoas queridas, né? Espero que a gente, com esse papo, a gente possa abrir muitas portas e janelas, né? Para as pessoas se interessarem ainda mais por esses temas. E daí a gente já começa no prato principal, né? Que é o que eu tenho feito há alguns anos, quase que exclusivamente, que é a divulgação, a disseminação, a articulação, a implementação. Eu já fiz um pouco de tudo, já fiz tradução desse programa que é o C-Learning, né? O C-Learning, a sigla C-Learning, significa Social, Emotional and Ethical Learning, né? Que tradução para o português seria Aprendizagem Social, Emocional e Ética. E é um programa de aprendizagem socioemocional, né? É uma sigla em português conhecida como ASE, né? Aprendizagem socioemocional, que é uma abordagem na educação básica para trabalhar com as questões é, que dizem respeito a, a, às emoções, a como a gente aprende sobre as emoções. Mas no caso do C-Learning, eu sempre falo, né, e daí é uma construção minha mesmo, né, porque acho que de tanto ficar nesse exercício de explicar para as pessoas o que é o C-Learning, eu acabei chegando um pouco nessa fórmula, né. Então, a ideia é que esse social and emotional, o social e emocional, eles significam uma aprendizagem que está preocupada com o contexto de quem aprende, social, certo? Então, o aspecto social é eu, enquanto educador, me preocupo com o contexto, né, de quem aprende, e a parte emocional é eu, enquanto educador, me preocupo com a condição de quem aprende.
Então, aquele sujeito que aprende, ele está num contexto, numa condição. Se eu vou para o encontro com esse sujeito com a expectativa de que ele seja uma tábula rasa, né, de que ele vem num vácuo e que ele vem totalmente papel em branco, eu vou me frustrar e eu vou agredir muito essa pessoa, né? Eu vou agredir a subjetividade dessa pessoa. Então, quando eu falo de uma aprendizagem socioemocional, eu estou falando de uma aprendizagem que se preocupa com a condição e com o contexto e com a condição de quem aprende. Quando há coerência entre esses dois, quando eu consigo ser coerente com esses dois, brota esse terceiro elemento que é a ética, né? Daí ele me possibilita dar um passo adiante e falar de uma ética universal. E essa ética universal, ela é justamente o que Dalai Lama há muitas décadas, né, tem falado, que é essa ética que está muito além de qualquer questão cultural, né, e que ela tem a ver, na verdade, com essa condição, com essa nossa capacidade de amar e com essa nossa condição de que a gente só sobrevive através do amor, né? A gente não estaríamos nós dois aqui, por exemplo, conversando se não tivéssemos sido amamentados por alguém, se não tivéssemos sido aquecidos, acolhidos, enfim, por alguém, né? Seja esse alguém as nossas mães, os nossos pais, ou então cuidadores e cuidadoras, muitos, né? Muitas pessoas que cuidaram da gente. Então, essa ética é uma ética do amor, uma ética da compaixão. Então, quando a gente tem uma preocupação com o contexto e a condição de quem aprende, a gente tem a possibilidade de avançar no sentido dessa ética universal. Então, o C-Learning, aprendizagem social, emocional e ética, é essa ideia, né, de que a gente consegue olhar para o sujeito que aprende em seu contexto, em sua condição, de uma maneira holística. E daí é importante também dizer por que a gente traduz learning como aprendizagem, enquanto algumas pessoas traduzem como educação socioemocional, né? Por que que a gente insiste em traduzir como aprendizagem? Porque para nós, o termo aprendizagem ele é muito caro e ele tem um valor político nesse caso. Porque quando eu falo educação socioemocional, a palavra educação ela pressupõe uma relação hierárquica em que alguém educa alguém. E a palavra aprendizagem, ela horizontaliza, ela democratiza essa relação. E muitas pessoas dizem, mas isso é uma questão semântica, uma questão linguística boba, né, secundária. E eu não acho que ela seja tão central assim, né? Mas ela me ajuda enquanto educador. Essa palavra é um lembrete gentil para mim de que eu preciso me envolver nessas relações de uma maneira horizontal, de que eu também estou aprendendo o tempo inteiro com essas crianças, que eu só posso encontrar a solução para os problemas porque elas me ajudam primeiro a percebê-los, né? Perceber as limitações da minha abordagem, perceber as limitações naquilo que eu proponho como metodologia. Então, essa aprendizagem, usar a palavra aprendizagem, pelo menos para mim, enquanto educador, tem muito orgulho, né, de dizer que eu sou um educador da primeira infância, inclusive, ela me dá a possibilidade de sempre lembrar que é um ativismo. Para mim, educar é um ativismo. Eu sou um ativista da primeira infância, eu sou um ativista da educação. Para mim, manter-me um ativista é eu manter as regras de um jogo horizontal com os meus estudantes, né? Que eles possam desfrutar dessa relação junto comigo. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira bem robusta, né, digamos assim, isso é o C-Learning, né? Isso é a aprendizagem social, emocional e ética, que no Brasil a gente tem chamado carinhosamente de aprendizagem para corações e mentes. Muito bom. Valentim, qual que é a origem deste projeto? Como é que ele surgiu? Quem são as mentes que sustentam ele? Talvez vocês ouçam uns latidos aqui no fundo, é o Max, tá bom? Mas é isso, é só alegria mesmo, tá? Do cãozinho. É, o programa, ele é o fruto, na verdade, de uma parceria de muitas décadas entre
Dalai Lama, e não só o Dalai Lama, mas toda essa sabedoria, né, esse arcabouço de sabedorias, de conhecimentos ancestrais do budismo tibetano, que formaram um tipo de psicologia. E eu digo um tipo de psicologia porque eu tomo muito cuidado para não orientalizar, né, como diz Eduardo Said, não ficar criando orientalismos, né, fetiches sobre como os orientais pensam, os outros povos pensam. Psicologia é uma coisa muito nossa, né? A gente não pode, não é muito respeitoso dizer que eles fizeram uma psicologia, mas é algo muito próximo, né? Que se faz uma teoria da mente, né? E todos esses conhecimentos, essa sabedoria ancestral dessa teoria da mente budista, se encontram, então, com os conhecimentos científicos ocidentais no âmbito acadêmico, e é a culminância desse encontro que vai gerar esses programas e protocolos, e o C-Learning, acho que é muito importante dizer, ele não é o único, né? Nós temos lindos programas disponíveis em outras universidades, né? Mas o C-Learning, com certeza, para mim e para muitas pessoas, ele é muito especial. E eu vou te dizer depois, né, por que que ele é tão especial para a gente. Mas ele é o fruto, ele é um dos frutos, né, desse encontro tão efervescente da sabedoria ancestral tibetana com o conhecimento científico ocidental. E daí ele vai surgir na Universidade Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, no departamento, né, eles têm um centro de ciência contemplativa e ética baseado em compaixão, que é um departamento de pesquisa comandado pelo Geshe Lobsang Tenzin. E o departamento primeiro, né, o primeiro grande trabalho do departamento é o CBCT, né, que é o Cognitively Based Compassion Training, né, então uma abordagem cognitiva para o treinamento da compaixão, e ele é o protocolo de meditação mais pesquisado do mundo. Então ele surge num contexto bem complexo, no momento em que a faculdade de medicina tem um altíssimo índice de suicídio e de tentativa de suicídio, e o reitor da universidade pede, né, para que se pense num programa que possa ajudar não só na prevenção do suicídio, mas também no florescimento dessas pessoas, porque eles começaram a perceber que aproximadamente no segundo, terceiro ano do curso de medicina, os estudantes perdiam completamente a motivação, o senso de propósito. E eles queriam encontrar uma forma de vincular, de como é que eu consigo sustentar esse propósito desses estudantes. Então, o CBCT, ele é esse treino sistemático da compaixão, que foi desenvolvido por esse centro, e o C-Learning, ele é quase como se fosse um filho ou uma filha desse primeiro programa, que é justamente quando vem a pergunta, mas e aí? E o CBCT para criança? A gente vai esperar o sujeito chegar lá na ponta, todo quebrado, né? Todo estrupiado, né? Querendo pedir arrego, querendo desistir. A gente espera esse sujeito, aquele dilema, né? Que você faz? Você fica ali no fundo do poço esperando a pessoa cair, se estrupiar e daí vai precisar de curativo, remédio, ou você constrói uma ponte para as pessoas não caírem? Então, o C-Learning ele vem um pouco nesse intuito, né, de como é que a gente leva tudo isso para a infância. E daí ele surge como um programa de aprendizagem socioemocional e ética para a educação básica. Então, ele é um framework, né, uma estrutura para a educação básica. Ele não foi feito sendo pensado para educação de adultos, corporativa, né? O CBCT cumpre essa função. O C-Learning ele é realmente para a educação básica. Mas daí tem uma coisa muito especial, que é o que eu falei no começo da minha resposta. Por que que o C-Learning é tão especial? Eu já vinha, né? Me escapou nessa mini bio aí. Eu também sou autor de obras, né, didáticas na área de aprendizagem socioemocional. Escrevi alguns livros, escrevi livros para todas as etapas. Escrevi livro para educação infantil, escrevi livro para ensino fundamental, escrevi livro para ensino médio. E eu conheço bem esse mercado, né? E eu sei que esse mercado no Brasil é um mercado caro, muito caro. E infelizmente, ele acaba excluindo as pessoas
e acaba tornando a aprendizagem socioemocional e o bem-estar uma commodity, um produto que se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho dinheiro eu não compro. O C-Learning ele rompe com essa lógica, né? Ele se põe como um programa open source, completamente aberto, gratuito. Então a regra do jogo não é para lucrar com isso. É claro que as pessoas podem ganhar dignamente, né, o seu rendimento, né, e tudo mais, mas o propósito não é lucrar com isso. Então, ninguém paga pelo material, quem está na ponta não paga pelos cursos que faz, nunca pagou, né, desde o começo. Hoje a Gaia Mais, que é a ONG na qual eu trabalho e venho também representando o C-Learning por ela, hoje a Gaia Mais é o afiliado primário, né, do C-Learning no Brasil, e uma das regras da maneira como a Gaia Mais estrutura os projetos é que quem está na ponta nunca paga. Então, aluno e professor não paga, né? Aluno e professor, claro, escola pública, né? Porque o nosso grande objetivo é impactar a educação pública, impactar políticas públicas na educação que olhem para isso. E daí é claro que na educação particular daí é uma outra lógica, né? Mas dentro da educação pública e do terceiro setor, a gente quer garantir que quem está na ponta nunca pague. Então, o C-Learning, para mim, ele faz o meu olho brilhar, porque diferente dos outros projetos que eles acabam no processo excluindo, e daí eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, eu só estou fazendo uma constatação, né? Diferente deles, o C-Learning vem com a proposta de como é que a gente pode incluir, né? Quem estava excluído desse processo, como a gente pode incluir. E como a gente pode deixar de falar de bem-estar como commodity e falar de bem-estar como direito, né? Um direito inalienável, né? Se todos nós, de acordo com a Constituição, temos direito à educação, direito à saúde, então o bem-estar, ele não pode ser uma coisa que a gente compra numa capa de uma revista, né, um produto que eu compro ali na prateleira de um site, ele precisa ser uma coisa que está garantida para mim também. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, do C-Learning, desde sua concepção, isso sempre foi uma prerrogativa e é por isso que para mim ele é muito especial. Muito bom, muito bom. Hoje, para uma criança, então, ela se iniciar dentro do C-Learning, dentro desse framework, é logo ali com 6, 7 aninhos, é isso que eu estou entendendo, Isso. educação básica? Até antes, na verdade, né, os currículos que foram escritos para o C-Learning, eles na realidade, foram escritos pensando em crianças desde os 5 anos de idade. Então, a Os gente cinco está anos. falando aí de educação infantil já, Hum, né? Mas lembrando que a educação infantil ela já foi incluída no processo da BNCC. Ela está prevista enquanto uma etapa da educação. É, e daí é claro que você tem, a partir dos 6 anos de idade, começando aí o ensino fundamental nos iniciais. Mas o C-Learning, ele tem, o escopo dele pega, digamos assim, educação infantil também. perfeito. Você sabe que o que mais me encantou quando eu tomei contato, né, com o C-Learning é justamente essa possibilidade da gente começar o quanto antes possível esse processo da educação social e da relação consigo mesmo, né? Porque eu que trabalho muito no meio organizacional, a gente percebe que muitas vezes a empresa tem um papel de corrigir aquilo que deveríamos ter tido na educação básica, né? Então, por exemplo, as questões relacionadas à inteligência emocional. E todo mundo sabe o quanto são skills importantes para que você possa ter uma boa convivência com os outros, evoluir na carreira, né? Até suportar um pouco da pressão do ambiente de trabalho também. E ter esta possibilidade da gente, logo na educação básica, ter este valor, este treinamento, né? Imagino que isso é a possibilidade da gente formar uma geração muito mais saudável emocionalmente, mentalmente para o futuro, né? Mas eu queria te perguntar, como é que você tem visto
né? Porque a gente vê muito na mídia, por exemplo, essa situação que tem deixado muitos pais aí apavorados, né? Em relação à violência nas escolas, né? Muitas vezes a violência é vinda até de alunos, né? Aqui no Brasil começou a vir isso, nos Estados Unidos isso é muito mais intenso, né? A gente realmente que é pai e mãe fica bastante apavorado com isso. E como é que você tem percebido esse trabalho justamente nessa desconstrução dessa influência da violência dentro da sociedade, é, ou até como um antídoto, né, para isso? Como é que você tem visto isso? Acho que com certeza, Carlos, quando você está dentro desse processo de educação corporativa, né, de formação de adultos, você percebe isso, né? Você percebe muito nitidamente as lacunas que não foram preenchidas, né, anteriormente. Então, fica muito nítido como esse processo é importante. E eu sempre brinco, isso também é uma anedota, né, uma brincadeira que é um conto budista, né? Que é essa ideia de que se eu quero construir uma casa de 3 andares, eu não posso começar pelo terceiro andar, né? Então essa ideia de que assim, a gente vive em tempos de muita ansiedade, então a gente quer a cobertura, né? Eu quero a cobertura, porque é lá que eu vou botar minha piscina, é lá que eu vou colocar o meu ofurô, é lá que eu vou ter uma vista bem bonita. Eu não quero o primeiro e o segundo andar, eu quero a cobertura, mas não existe cobertura sem primeiro e segundo andar. Então, vejam bem, a gente está num dilema, né? Como que eu garanto a minha cobertura se eu não garanto os 2 andares de baixo? Eu acho que a gente, quando você trabalha com essa educação corporativa, você está vendo isso, né? Você está vendo assim, nossa, as pessoas têm uma penthouse, né? Maravilhosa, assim, né? Elas bancam aquela estrutura toda, mas quando você vai para as coisas mais básicas ali embaixo, você percebe que não se sustenta. Então, a gente vê muito isso quando a gente trabalha com adultos. Isso fica muito nítido também, porque o C-Learning, outro diferencial que eu não falei, é que o C-Learning tem um foco muito grande nos professores. A nossa aposta é nos professores. Então, os outros programas, eles apostam em distribuição de material didático. E está tudo certo. De novo, isso não é uma crítica destrutiva, é uma constatação. A estratégia dos outros programas é material didático distribuído. A estratégia do C-Learning não é material didático. A estratégia do C-Learning é a transformação do ser humano, né? Porque, como a gente já é, cansou de ouvir aí Paulo Freire falar, né? A gente ouve o Paulo Freire, mas nunca é demais ouvir Paulo Freire, né? A gente vai ouvir uma vida inteira e não vai entender nem a metade da profundidade desse homem. Mas não é a educação que vai mudar o mundo, né? A educação vai transformar as pessoas vão transformar o mundo. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, o C-Learning, que inclusive é importante frisar isso, é um programa desenvolvido em Atlanta, nos Estados Unidos, e que tem como uma das suas bases alicerces fundamentais Paulo Freire, né, que é um dos autores mais citados no mundo inteiro. Então, a nossa grande aposta é no ser humano. Então, eu não dissemino o C-Learning distribuindo livro. Eu dissemino o C-Learning distribuindo formação para transformar professores. E nesse processo, né, de formação de professores, eu também esbarro nisso que você falou da tua prática, de ver esses primeiros andares muito mal alicerçados, né? Então, os professores, diferente do que as pessoas falam, tá? Né? Porque no imaginário do brasileiro tem essa coisa de que professor brasileiro é ruim. Isso é coisa de gente amadora, né? Que nunca entrou numa escola. Porque se você entrar numa escola, você vai perceber que não dá para você não ser bom. Se você não for bom, você vai ser engolido em 2 segundos. Quem Concordo. aguenta, né, o pique, o ritmo e a exigência de uma escola em épocas de TikTok, Instagram, YouTube, quem segura essa marimba tem que ser muito bom. Então, esses professores com essa excelência absoluta, mas que muitas vezes esses alicerces emocionais eles estão muito fracos. Então eu também percebo isso, né? E daí isso já casa um pouco com o que você traz, né, da questão da violência
que há alguns meses atrás, né, um mês ou 2 meses atrás, estava tão em alta, e agora, acho que foi ontem, semana passada, hoje, eu não sei, aconteceu um outro episódio no Sul de um ex-aluno de 20 anos que disparou, entrou na sua ex-escola e disparou contra as pessoas e acho que matou uma pessoa e feriu gravemente uma outra pessoa. Não estou nem Esses sabendo desse episódios, aí. eu li hoje de manhã. Eu não sei precisamente quando foi, talvez tenha sido até hoje mesmo. Esses episódios, eu sempre digo assim, eu não, a escola, as pessoas elas imaginam coisas, né, sobre a escola, assim como eu imagino sobre o ambiente corporativo. Eu só posso imaginar porque eu não ocupo ele. Então, para mim, o ambiente corporativo, o meu cérebro preenche ele com a minha imaginação. Então, provavelmente, se eu conversar com você sobre o ambiente corporativo, você vai olhar para mim e você vai falar, Valentim, pelo amor de Deus, imagina, não tem nada a ver. Você está imaginando esse povo de terno e gravata, essas reuniões agendadas no ponteiro do relógio. Não, as coisas não são bem assim, tem as desconstruções e tal. E a escola é a mesma coisa. Quem não vive a escola, eu nem culpo essas pessoas, mas elas preenchem o que elas não têm de informação com imaginação delas, né? Então, eu acho que as pessoas imaginam muitas coisas sobre a escola. E dentre as coisas que elas imaginam, eu acho que talvez elas imaginaram que existia um momento muito saudoso em que a escola era um lugar um paraíso, né? Um lugar incrível, com relações perfeitas. E esse lugar nunca existiu. A escola, ela é a fronteira da sociedade. Escola é fronteira, né? Para pensar. Escola é fronteira de sociedade. É lá que todos os desafios se deflagram. E depois as pessoas vão dizer assim: nossa, olha esse negócio. Daí quem está na escola fala: ih, eu já estava falando disso aí faz tempo. Isso aí já estava acontecendo na escola faz muito tempo. Né? É onde a tecnologia vai começar a dar problema, é onde os problemas sociais vão começar a dar problema, é onde os problemas de saúde vão começar a se mostrar, porque a escola é o segundo, muitas vezes o primeiro grande espaço de socialização da vida de uma criança e de um adolescente. Então, Sim, a criança ou adolescente passa mais tempo na escola do que passa com a sua família, muitas vezes. Então, é lá que esses problemas vão pipocar. É lá que eu vou perceber doença, é lá que eu vou perceber doenças de ordem mental, física, é lá que eu vou perceber o impacto da pobreza, da fome, né? Então, eu sempre recomendo para as pessoas você quer descobrir o que que é a escola e você não quer ir para a escola, eu recomendo uma série que é o Segunda Chamada na Globoplay, né? Olha segunda eu chamada. fazendo propaganda para Globo, eles nem estão me pagando cafezinho, mas eu faço propaganda para eles. Tá na Globoplay, chama Segunda Chamada e a protagonista é a Débora Bloch. Eu falo para você, aquilo ali é real. Aquilo ali é a escola pública brasileira, com todos os seus atravessamentos. Então, eu tô te dizendo isso, Carlos, espero que você entenda. Eu não estou dizendo que a escola é espaço de morte, de assassinato, não é isso. Mas a escola é, sim, um espaço de altíssima complexidade, porque é na escola que os problemas começam a se mostrar, que a gente começa a Sim, sim. percebê-los. E é a mesma coisa com essa questão da violência, sistêmica, né? Que começa a se tornar esse grande problema porque você hoje em dia tem as redes sociais e dentro da perspectiva das redes sociais você tem os jovens criando desafios, criando correntes, compartilhando fotos e vídeos, você tem limites éticos sendo desafiados em como essas informações são compartilhadas e digo mais, limites éticos de como nós consumimos. Porque a gente tem que lembrar que os algoritmos entregam para a gente o que a gente consome, né? E a gente tem consumido muita tragédia. Vai ter gente que vai dizer que é o viés negativo do cérebro, vai ter gente que vai dizer que é a maledicência dessas empresas, né? Dessas grandes corporações. E eu acho que tem um pouco de tudo isso misturado, mas também tem muito a ver com como a gente consome informação. E daí essas tragédias nas escolas começam a se tornar sistêmicas e começam a ganhar grandes proporções. Essas informações se disseminam, esses atiradores, essas pessoas normalmente elas querem mesmo, né, esse reconhecimento, querem estar sendo veiculadas.
E daí você tem essa complexidade. E, ao mesmo tempo, você também tem é, o ambiente escolar como um ambiente com altíssimo nível de burnout, né? E daí, no último Gallup, né, pesquisa Gallup lá dos Estados Unidos, que é uma das mais importantes que eles fazem em relação a carreiras, a última, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o educador da educação básica passou os enfermeiros e enfermeiras em Uau, burnout. que informação, hein? Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os educadores da educação básica estão mais ansiosos, estressados e com burnout do que os profissionais da saúde. Então, assim, é histórico, né? Assim, é uma coisa que tá dada, né? A gente está vendo os dados, está vendo as informações. Então, esse ambiente, como é que eu vou pedir para o professor, para o educador, dar uma coisa que ele não tem? Como que eu te peço para você me dar uma coisa que você não tem? Né? Assim, ô Carlos, você tem que entregar bem-estar, você tem que entregar qualidade de vida, mas você não percebe isso em você. Como é que você entrega isso para uma outra pessoa? Pois é. Então a gente tem aí uma questão aí espiral, que ela, como tudo na educação, qualquer resposta simples está errada, né? Porque não existe resposta simples, né, para um problema como da educação. Mas essa questão da violência, eu diria que ela nos sinaliza o quanto a gente precisa falar mais e dar mais protagonismo para a compaixão dentro das escolas, né? Como a gente tem currículos extremamente extensos para falar sobre todas as outras habilidades, mas a gente não tem nenhum tipo de prioridade para falar sobre assuntos como compaixão, empatia, generosidade, e muitas vezes, inclusive, a gente olha com ingenuidade para esse assunto, né? Como se eles fossem bobos, menores, ingênuos. E Paulo Freire já dizia, né? Para quem acha que isso é coisa de gringo, Paulo Freire, no Professor Assim Tia Não, né? O livro dele, ele já dizia que é preciso ousar no sentido de falar de amor sem temer ser piegas, né? Então a gente não pode, a gente tem que ter coragem. Corajoso é quem não tem medo de entrar numa escola e falar: eu entro aqui sim para falar de amor. E quem vier me falar que isso é bobagem, isso é científico, isso é ingênuo, entra na fila. Porque já tem uma fila de pessoas falando isso. Só pegar sua senha que você pode entrar na fila. Quando eu entro na minha sala, eu não saio enquanto eu não falo para os meus alunos que eu amo eles. Isso é uma determinação que eu fiz para mim durante a pandemia. No momento de maior vulnerabilidade, quando eu não sabia o que eu podia oferecer enquanto professor para os meus alunos, eu tomei a decisão de que a única coisa que eu podia garantir numa situação em que a gente não tinha contato, a gente não tinha proximidade, a tecnologia ainda não estava tão estruturada para a gente fazer os acolhimentos, que eu posso oferecer? Eu posso garantir que ninguém sai da minha presença sem se sentir e se perceber importante, visto e amado. E o que essa pessoa vai fazer com isso, eu quero que ela decida o que ela vai fazer com isso, né? Mas da minha presença, ninguém sai sem essa percepção de que existe, de que é importante, né? Então, acho que a gente tem que ter coragem de ir para a escola e falar de amor, sim, né? A gente Mas, vai sim falar de amor. mas o amor é, é a motivação fundamental de quem trabalha com educação, né? Você sabe que bom, eu estudei a minha vida inteira na escola pública, colégio estadual, numa época em que o colégio estadual ele era mais desafiante do que um colégio particular. Eu me lembro, eu tenho 52 anos, então eu fiz toda a minha educação na década de 70, 80, né? E aqueles alunos que eram mais fraquinhos iam para o ensino particular para poder passar. Uhum, E eu tenho uma outra história interessante com a educação, que no início dos anos 2000, quando eu fiz a minha transição de carreira para ser um consultor, um facilitador, eu fui trabalhar para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
num programa que nós treinamos cerca de 20 mil pessoas, entre diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos da rede pública estadual. E você falando, né, desse sentimento, do amor, do comprometimento, e convivendo por 2 anos com esse público, eu percebi que eles têm uma amorosidade incrível, né? Claro, em toda organização você tem as laranjas podres, né? Todas elas. Hum, Mas a maioria tem um amor muito grande pelo que fazem, né? Até porque se você lida com escassez de recursos, né? Que como você diz, né? Não é um achismo, isso é um fato, né? Então, hum, quer dizer, você está ali pelo quê, né? Para que você está ali naquele contexto, naquele ambiente, se não é por amor, né? uhum. Então, É, você sabe, Carlos, que você conhece bem, então, porque você é cria da escola pública e você trabalhou com isso também. Mas eu nem acho que existam, digamos assim, laranjas podres, porque eu vejo as pessoas, eu sempre tento olhar para o tempo. Cada um tem o seu tempo. E eu não, na minha trajetória, daí é uma, talvez seja um privilégio meu, mas eu me dei o direito de não acelerar o tempo de ninguém. Então, eu não, quando eu me encontro com uma gestora ou com um gestor da escola pública e eu percebo que aquilo ali não, né, não deu o link, não fez a conexão, eu entendo que não é o momento. Todo mundo tem o seu tempo, né? Todo mundo que vive esta vida que a gente vive sabe que a gente tem um tempo para perceber coisas na vida. Às vezes você força aquele negócio, mas não vai, porque tem um momento de amadurecimento que tem a ver com as nossas sinapses, tem a ver com o nosso cérebro, com o amadurecimento dele, mas também tem a ver com coisas subjetivas que a gente nem imagina e nem percebe, né? O nosso tempo interior. Então, eu sempre tento olhar assim. Quando eu encontro uma pessoa que eu sinto que não está no tempo de olhar para essa amorosidade, que para mim é protagonista no educar, eu sempre tento entregar esse tempo para ela, né? Quando esse tempo é colocado na minha mão, alguém fala assim, você tem que formar esse sujeito, e eu faço tudo que eu posso, nem sempre dá, né? A gente é cobrado, mas sempre que eu posso, eu devolvo na mão desse sujeito. O tempo é seu. Toma, você é dona desse tempo e você vai saber na hora de você dar esse salto, né? O importante é a gente nunca desacreditar desse nosso caminho. Eu sempre falo, a gente tem que ter muita confiança, porque senão a gente não segura. É difícil falar de amorosidade na educação, assim como é difícil falar de amorosidade em qualquer lugar. Eu pois, tenho amigos e amigas maravilhosas e maravilhosos na área da saúde que saíram, né, da saúde pública justamente porque é tão difícil falar de amorosidade, de amor na saúde pública também. Então, eu sei que isso não é uma exclusividade da educação. Você deve também ter as suas experiências no meio corporativo, mas eu sempre digo, como você citou o exemplo, né? Veja como a educação ela é cheia de armadilhas. Na sua época, ou seja, não importa quando, a educação é sobre excluir. Na sua época, a escola estadual era forte, quem não era bom era excluído para a escola particular. Hoje, a gente só troca. A escola estadual é fraca, né? As pessoas são excluídas quando as pessoas não conseguem, não têm dinheiro, não vão bem, elas são excluídas para a educação pública e quando elas têm o privilégio, elas são incluídas na escola particular, seja porque elas têm muito dinheiro ou seja porque elas têm uma boa capacidade cognitiva, um bom desenvolvimento e vão fazer uma prova e ganhar uma bolsa. Mas a gente está sempre falando em termos de exclusão. A gente nunca está falando em processos de inclusão genuína. Veja como é uma armadilha. A gente só fica trocando a máscara de quem violenta. Mas é sempre uma violência. Sempre a criança está sempre sendo excluída. É sempre a burrinha, a pobrinha, a inteligente, a poderosa, mas é sempre jogada para os escanteios da vida. E daí, gente, aonde que eu quero que esse sujeito
cresça e seja criativo. Tanto faz onde ele vai trabalhar, se ele vai ser um executivo, se ele vai ser um entregador, mas daí eu vou, né? Todo mundo quer que ele seja criativo, que ele seja empreendedor, que ele seja não sei o quê. Mas aonde? Passou a vida inteira sendo excluído de todos os processos, né? Não conseguiu construir o primeiro e o segundo andar, daí quer que o sujeito suba para a cobertura, né? Não tem escada para subir para a cobertura. Então, eu acho que esses, para mim, o nosso grande desafio na educação é quando que a gente vai dar um passo com confiança no sentido da inclusão, da diversidade. Quando que a gente vai entender que a gente é neurodiverso, que a gente é diverso em todos os sentidos, que isso é a nossa potência e a gente vai sem medo, sabe aquela coisa, sem medo? Sabe quando você tá com confiança, você fala, meu, é isso que eu tenho que fazer. Porque a gente faz, mas a gente dá uns passinhos meio covarde, assim, daí a gente faz um negocinho, daí volta, faz um negocinho, daí volta. Quando que a gente vai dar um pulão e vai falar assim, acabou, a escola não é para ser excludente. Ou eu jogo esse jogo direito, ou eu não jogo esse jogo. Não dá para eu querer jogar o jogo, educação universal, vírgula para pessoas que são assim, 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 assim. Então não é universal. Para começar, não é universal. Então, como que a gente realmente joga o jogo com as regras do jeitinho que a gente realmente criou, né? Que a gente acredita na perspectiva dos direitos civis, dos direitos humanos, e a gente faz isso de uma forma corajosa. Acho que talvez nos falte coragem e a gente está enfrentando todos os essa coisa truncada, que é resultado desses passos meio desastrados no sentido dessa educação universal. E daí falar de amor dentro da escola, só para concluir essa etapa, né? Falar de amor dentro da escola, eu sempre eu gosto muito do Ailton Krenak. Eu não sei se você gosta, se você, Isso, né, isso. lê as coisas, mas o Ailton Krenak, ele é um grande professor para mim, para muitas pessoas, e é uma referência em como a gente pode transformar os nossos, não é pontos de vista, os nossos olhos de vista, né? As pessoas não são pontos, as pessoas são sujeitos, né? E, e o Ailton Krenak tem um podcast, uma entrevista do Emicida com ele, que eu recomendo muito que as pessoas escutem, em que ele conta que ele foi alfabetizado adulto. Ele se alfabetizou adulto. E ele fala assim, mas eu me alfabetizei porque eu falava as coisas, as pessoas falavam assim, nossa, eu me manda o seu texto. E ele falava, mas é texto? E as pessoas falam, não, é texto, o que você está falando é um texto. Ou seja, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica muito preocupado em ter funcionário de fábrica, né? E daí a escola está muito preocupada em botar as crianças nas baias desde cedinho, para elas ler manual e apertar os parafusos, né? E tudo mais. Daí fica difícil, porque essas crianças, elas sabem escrever operacionalmente, mas elas não têm o que escrever. Se eu não tenho o que escrever, como que você me pede para escrever uma coisa? O que que eu vou escrever se eu não sei, se eu não tenho, eu não sei nada além de juntar letra? Isso não é alfabetização plena, né? Paulo Freire já dizia, antes da leitura do livro, vem a leitura do mundo. Se eu não tenho leitura, repertório de mundo, eu não tenho o que escrever, né? E quando Ailton Krenak fala disso, ele fala muito sobre isso. Primeiro, ele se repertoriou. Primeiro, ele tinha muita coisa para falar. Primeiro, ele estava preocupado com as relações de cuidado com a sua aldeia, né? Com a sua comunidade, com as pessoas, com o planeta, com o mundo. Quando ele criou tudo isso, daí as pessoas, nossa, mas é muito legal o que você tem para falar. Por que você não manda para a gente por escrito? Não sei escrever. Agora eu vou ter que aprender, porque agora o povo quer ouvir o que eu tenho para falar. Nossa, agora eu tenho um motivo para aprender a escrever. Eu não estou sugerindo que as crianças parem de ser alfabetizadas. Por favor, não é isso. O processo de alfabetização, ele é maravilhoso e tem que acontecer mesmo. Mas as prioridades estão erradas, na minha opinião, né? As prioridades estão muito erradas. A gente está muito preocupado com esses resultados acadêmicos, digamos assim, desde muito cedo, e a gente não está nem aí para qual a qualidade da subjetividade desse ser que está sendo lançado no mundo.
É um mundo que vai convidar ele para fazer escolhas 24 horas por dia, um mundo que vai convidar ele para relações 24 horas por dia, um mundo que vai convidar ele para criar, para consumir, para votar, né? E daí todos os destroncamentos disso aí, né, que a gente vê por aí. Então eu fico muito quando as pessoas me convidam para falar sobre isso, eu sempre falo, ixi, Maria, senta que lá vem história, porque quando me convidam para falar dessas coisas, eu adoro esse assunto. Esse assunto para mim ele enche a boca, né? Ele é extenso. Então eu queria te agradecer por estar ouvindo tudo isso, mas ao mesmo tempo dizer que a minha fala vai ser sempre meio manifesto, assim, né? Eu estou sempre, de alguma maneira, tentando hackear esse processo, que as pessoas resistem muito e tudo mais, reconhecendo que tem gente, tem parceiros e parceiras maravilhosos aí nesse caminho. Né? Mas isso faz parte também. E ouvir você falar com essa paixão, isso traz ainda muito mais curiosidade, né? Para que a gente possa compreender e até entender como os jovens, as crianças podem se beneficiar disso, né? Porque a gente também passa a ser um patrocinador na medida que a gente conhece. Deixa eu te fazer a Sim. pergunta, Valentim, trazendo um pouquinho para meditação, né? Vocês ensinam a meditação para as crianças e suspeito também que para os professores, ou vocês qualificam os professores que estão em contato com as crianças para despertar esse conhecimento neles, né? Essa prática. Como é que é essa Aham. dinâmica? É, o programa, ele inclui práticas pessoais, né, que a gente, no inglês é personal practice, e a gente traduziu para práticas ou práticas pessoais, e a gente não usa a palavra meditação. Porque, em primeiro lugar, a palavra meditação ela é uma tradução meio ruinzinha, né, pro, pro termo bhavana, né, em Pali. Vale, Então, esse termo, né, que é o bhavana, que é no sentido de cultivo, literalmente, né, porque naquela Índia antiga a gente está falando de uma sociedade agrária em que as metáforas eram metáforas agrárias, é importante a gente entender isso. Então, o jeito do povo pensar, da mesma forma que esta nossa bolha branca, ocidental, urbana, usa metáforas computacionais para explicar a mente, né? A gente não perfeito. fala isso, nossa, meu processador fritou, nossa, estou Deu tela precisando azul, fazer, deu tela azul. né? Então, a nossa sociedade urbana, branca, ocidental, tecnológica, usa metáforas computacionais para explicar a mente. Perfeito. Uma sociedade da Índia antiga, agrária, usa metáforas agrárias para explicar a mente. Então, bhavana é no sentido de cultivar, de nutrir, da mesma maneira que eu cultivo o solo, que eu nutro a planta, né, a semente. Quando eu falo, mas o que meditação tem a ver com isso? Tem nada a ver com isso, né? Meditação é uma ideia muito de medir, né? Uma coisa muito sistemática. O homem lá, como é que é o nome do... É o Descartes, né? Que escreveu Meditações Metafísicas. René Mas não é Descartes. isso. Não, né, mas não é esse o significado, né? Então a gente não usa, né? Eu normalmente falo de autocuidado. Eu gosto muito. Esse termo foi cunhado aí quem empregou foi uma grande amiga minha, a Flávia Kohlschreiber, que é uma enfermeira e que é uma doutora em ciência contemplativa na Unifesp. Quem puder, ela tem podcast gravado, tem muita coisa legal. E ela também tem muito esse viés da justiça social, mas ela fala muito de autocuidado, né, de prática de autocuidado, que é uma coisa que ajuda a gente a conectar e que também ajuda as pessoas a se livrarem um pouco do estigma da religião. Porque também tem isso, né? Algumas pessoas, quando chegam em alguns lugares, as pessoas acham que é uma prática religiosa, quando chama de meditação. E não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando, na verdade, de práticas que atravessam vários povos, atravessam várias culturas originárias e que têm um mesmo princípio, o princípio do cultivo, do cuidar de si, para poder cuidar do outro, né? Então eu tenho chamado de prática de autocuidado e no programa a gente chama de
prática pessoal, né? Hum. Recurso, estabilização, tem vários tipos de prática. E a gente ensina isso no programa intencionalmente e sistematicamente. A gente tem alguns tipos de prática que foram pensadas a partir da teoria informada pelo trauma, que é justamente a ideia de como eu penso nessas práticas de uma forma para a criança, para o desenvolvimento da criança. Eu não fico tentando adultizar a criança para que ela faça a prática do jeito que eu, adulto, penso, mas como que essa prática pode ser uma boa experiência para uma criança. E isso é um componente, é um pilar central do programa, né? O currículo tem um capítulo inteiro, capítulo 2, sobre sistema nervoso, sobre zona de resiliência, sobre estabilização. Então, é um capítulo inteiro que vai sistematizar tudo isso, e essas práticas atravessam o currículo inteiro, porque todos os encontros começam com uma prática. Então, isso é um pilar central para a gente. Que legal, que legal. E os professores são qualificados, então, vocês treinam também os professores que estão ali no dia a dia com as crianças, certo? E isso, a gente tem um curso, né, como se fosse um curso fundamental, um curso bem foundation, assim, né, que é o Aprendizagem para Corações e Mentes, que ele é um curso aberto, gratuito, online, gratuito para professores e Professores. professoras de escola pública ou ONGs, né? E que ele é, digamos assim, ele é o fundamento, são os fundamentos do programa. Quando você se forma, você recebe um certificado de 32 horas de formação, vídeos, áudios, PDFs, indicações de leitura, é um curso muito bom, com uma qualidade. É um curso que foi objeto de pesquisa do Einstein, né? Então a gente conseguiu comprovar o impacto de bem-estar na vida dos professores e professoras da educação pública. Então a gente tem muito orgulho de que ele é um curso baseado aí em evidências científicas e tem outros muitos cursos da Gaia Mais, né? Que é o Corações e Mentes em Integração, Corações e Mentes em Ação, e tem também outras organizações que também são parceiras do C-Learning e também fazem, cada uma em sua área, as suas formações. Legal. E que tipo de efeito que vocês têm observado nas famílias? Porque muitas vezes as famílias, elas que têm uma forte influência na criança, obviamente, né? E nos pais ou nos irmãos que não estão naquele contexto mais protegido dentro de uma proposta pedagógica como essa. O que vocês têm observado? É, Sistematicamente, a gente ainda não implementou nesse nível de chegar na família. A gente vê de maneira empírica. Então, por exemplo, a criança volta para casa e conta que ensinou uma prática de respiração para o pai e para a mãe, né? Ou as próprias famílias vêm e falam: Nossa, eu estava super nervosa e o meu filho virou um jeito para se acalmar. Mas de maneira sistemática, a gente nunca observou. O C-Learning, ele é um programa internacional, então ele está em dezenas de países. Um desses países é a Ucrânia. E como nós bem sabemos, né, a Ucrânia é um país que vive uma guerra hoje, e por conta dessa guerra, obviamente, a gente tem aí uma rotina escolar totalmente instável. Então, na Ucrânia, o C-Learning existe, ele é um programa, inclusive, estava sendo bem estruturado lá, e eles criaram um material para as famílias, justamente por conta da característica do país nesse momento. E daí eles têm esse material bem estruturado, bem feito, e que a gente está procurando adaptar para a realidade brasileira, mas que eu acho que responde um pouco a sua pergunta de que não só é possível, como é desejável, né? Que esse seja um pacto, que o bem-estar enquanto direito seja um pacto de todo mundo, não só um pacto na escola, né? Um valor coletivo. Que, de certa forma, vai disseminando esse bem-estar para dentro de casa também, né?
Exato. Isso vai vazar, né? De todo jeito, isso vai vazar para dentro de casa. Legal, legal. Valentim, a gente está chegando ao final e quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui, tá? Até para inspirar as pessoas que estão nos acompanhando e que estão tendo contato com diversas perspectivas aí. Qual é a tua prática atualmente? O que que você faz na tua prática de meditação? Hum, é, todo mundo que me pergunta isso, eu sempre falo que as crianças me obrigam a praticar, né? Porque eu não atuo, eu não deixei de atuar com a infância em nenhum momento, né? Então eu sigo atuando com a infância, eu sou professor de sala de aula, eu implemento o C-Learning em sala de aula na escola pública, e a minha prática, ela é diária, muitas vezes ao dia, porque todas as vezes que eu entro em sala de aula, eu pratico com as crianças. E a minha prática, ela é muito simples, né? Eu tenho um histórico de já ter me ordenado monge budista, né? Eu tive aí por 15 anos uma relação muito próxima com o budismo enquanto religião e com essas práticas mais complexas. E hoje em dia eu acho que a minha prática ela é muito simples, né? Ela está muitas vezes me lembrar da minha mãe, né? Eu, como bom canceriano, sou apaixonado pela minha mãe, né? Minha mãe não é só minha mãe, mas é minha grande amiga nessa vida. Então, lembrar da minha mãe, lembrar das pessoas que eu amo, respirar com consciência e lembrar que a minha respiração é uma grande amiga também, porque tudo pode me faltar e tem momentos da vida que parece que tudo falta pra gente, né? Furou o pneu, você tá na serra, você não tem sinal no celular, mas a respiração tá lá. É um recurso que a não ser a hora que a gente for embora, né? Da hora que a gente for embora, foi embora. Mas até lá a respiração tá com a gente. Você faz o que você quiser com ela. Então essa musculatura da respiração é uma coisa muito importante, que eu acho que tem me ajudado muito, sempre me ajudou muito. Então, a minha prática, ela é uma prática simples, muito simples. É de usar as pessoas que eu amo e o meu amor enquanto recurso para me lembrar dos meus votos, para me lembrar dos meus compromissos e usar a minha respiração enquanto a minha âncora nesse mundo, né? Enquanto eu estiver aqui, eu tenho essa âncora. Ela é minha, né? Para me aterrar, para me estabilizar. Então, é isso, assim, acho que isso deixa tudo muito mais acessível para a gente, para as pessoas. Eu sempre incentivo as pessoas, assim, a simplesmente praticar, deixar as formalidades para lá, que eu acho que elas acabam deixando a gente meio rígido, né? E afastam a gente da essência, que é o mais importante, que é a gente se perceber melhor, a gente poder estar melhor nas nossas relações, a gente poder ser melhor, né, para esse mundo, para esse ambiente e a gente conviver melhor com a gente mesmo. Acho que é Legal. isso. Muito bom, muito bom. E eu acho que você, desde aquele momento que a gente se conheceu há 4 anos, né, você é uma pessoa que emana, as virtudes que a meditação gera no coração, né? A forma como você se comunica, como você se expressa, né? A paixão que você fala, do seu trabalho, das crianças, né? A tranquilidade, a serenidade. Eu creio que são as qualidades, né, que a prática da meditação de longo período traz para a gente. Valentim, imenso prazer conversar contigo, tá? Eu vou indicar depois, para quem está nos acompanhando, todas as redes sociais do Valentim já estão aqui no vídeo, tá? Então, para quem se interessar, em conhecer um pouco mais sobre a Gaia Mais, sobre o C-Learning, sobre outras possibilidades, ou até levar a este projeto também para as suas escolas, né? Acho que aí depois entra em contato com o Valentim diretamente, tá bom? Muito Valentim, muito obrigado, cara. obrigado, viu? E obrigado vocês por ouvirem, né?
Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Maravilha, até a próxima. Tudo de bom. Obrigado.